Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece ainda, meu nome é Haran Camilo, seja muito bem-vindo a esse canal. E aqui, nessa série de vídeos, a gente está falando sobre os panoramas bíblicos e hoje a gente vai falar sobre o livro de Crônicas. E para começar, não deixe de curtir aqui o vídeo, comentar e se inscrever, que isso ajuda muito a gente. Então, bora pro vídeo. E nos livros de Crônicas, na nossa Bíblia, tem Crônicas 1 e Crônicas 2, mas aqui eu vou resumir, eu vou fazer um vídeo só falando desses dois livros, até porque, como eu falei lá em Samuel e Reis, os livros estão divididos na nossa Bíblia, mas no original era uma coisa só. O título desse livro em hebraico significa Os Atos dos Dias. E na Septuaginta a tradução fica como Coisas Omitidas. Por que isso? A gente vai entender melhor ao longo desse vídeo. O Talmud e os escritores judaicos atribuem a Esdras a autoria do livro de Crônicas. Ele que deve ter compilado, ter escrito esse livro, tá? A escrita desse livro deve ter ocorrido por volta de 430 a 400 anos antes de Cristo. E aí muita gente fica na dúvida por que ler Crônicas. Se ele vem logo depois de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, aí vai vir Crônicas, é uma repetição desses livros. Aí que está o detalhe. Crônicas não é a repetição desses livros. Mesmo que na nossa Bíblia ele siga essa sequência, a melhor colocação para esse livro seria depois de todos os livros judaicos. Por que isso? Porque Crônicas não é uma repetição, mas sim um resumo. O que a gente vai ler em Crônicas, entender em Crônicas, é um resumo de tudo o que acontece. Esse resumo acontece lá em Adão, até a libertação do povo do exílio. Então, é um retrato dado para aquele povo de uma maneira diferente das coisas que tinham acontecido. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar mais coisas para vocês, para a gente poder entender melhor como ler e compreender melhor o livro de Crônicas. E agora que você entende que não é uma repetição, vai ficar melhor a compreensão desse livro. E aí como é que começa? Então na nossa Bíblia tem 1 Crônicas, e lá a primeira parte desse livro vai contar a genealogia. E qual é o intuito disso? Ele começa lá em Adão. Então ele volta tudo. Aquilo que eu falei, é um resumo, né, da história do povo. Ele quer mostrar a esperança na vinda do Messias, pela linhagem de Davi. E a linhagem de Arão, mostrando os sacerdotes. Então é por isso que a gente vai ver essas duas genealogias acontecendo na primeira parte do livro. Pode parecer algo chato, pode parecer algo maçante. Gente, eu vou ler nome, tudo de novo, mas sempre tem um significado. E o significado dessa genealogia, resumindo bem, é isso. É trazendo a linhagem de Davi com a vinda do futuro Messias e a do sacerdote com a linhagem de Arão. E aí na segunda parte do primeiro livro, a gente vai perceber algo. A gente vai conhecer e vai reler algumas histórias do rei Davi. Mas preste atenção em um detalhe. As histórias negativas do rei Davi não contém nesse livro. Então, a gente não vai ver o problema dele com Absalão, enquanto ele ficou no deserto fugindo de Saul, o adultério dele com Batseba. Então, isso a gente não vai ver no livro de Crônicas. Isso a gente vê em outros livros. Mas aqui, eles tentam pegar esse lado positivo e essas coisas negativas que seriam histórias negativas de Davi, não entra no livro de Crônicas. E tem um porquê. Agora, se por acaso você não conhece essas histórias que eu acabei de comentar e quer conhecer, aí eu vou te convidar a ver os outros vídeos que a gente tem dos panoramas aqui. Então, você quer conhecer mais sobre a história de Davi, então você precisa ver os panoramas de Samuel, dos livros de Samuel e dos livros de Reis. Então lá a gente vai contar já bastante coisa sobre a vida de Davi. Mas aqui o foco em Crônicas é
dá a ideia de um rei segundo o coração de Deus. Mostrar como é que ele era um rei bom, um rei muito completo para os seus dias, e como ele tinha o coração ligado às vontades do Pai. Sem contar que você vai ter histórias e detalhes que você só consegue ver no livro de Crônicas. Não está lá em Samuel. Então, só no livro de Crônicas você vai ver algumas peculiaridades da vida de Davi e coisas que ele fez, ele planejou e pensou. Então, não descarte achando que eu já conheço a história de Davi, eu já li em Samuel, já li em 1 Reis, então agora, para que eu vou ler Davi de novo? Ele conta aqui com uma perspectiva diferente e traz novas informações que não tem lá. E qual é uma das diferenças que podemos ver agora das histórias que a gente tinha lá nos outros livros para o livro de Crônica? Primeiro, a construção do templo. A gente vai ver que quando Deus não permite que Davi construa o templo para ele, porque as mãos dele eram manchadas de sangue, aquilo não faz Davi parar. Davi então começa toda a preparação. Então, nesse livro você vai ver Davi, como é que ele faz o planejamento, com dinheiro, com escalas, com funções, como vai funcionar a ornamentação, a estrutura. Davi ele planeja tudo. Ele deixa tudo praticamente pronto para Salomão executar o que Salomão tinha que executar. E Deus fala que seria o filho de Davi que faria o templo. Mas Davi não espera, então eu vou relaxar. Então não sou eu que vou fazer, deixa para lá. Não. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele começa a planejar e deixar tudo pronto, tudo certinho para Salomão executar. Então, a gente vai ver todo esse planejamento e o grau de detalhes que tem para a construção desse templo. Podemos ver Davi como uma representação de Moisés. Do mesmo jeito que vemos Deus dando todas as instruções e detalhes para Moisés na construção do tabernáculo, vemos isso acontecendo com Davi para a construção do templo. Como Deus deseja a participação do homem nisso. Como através do homem ele usa para poder botar em prática as coisas que ele deseja, ele pode fazer tudo isso. Se você for ver os outros panoramas, os milagres que Deus faz no Antigo Testamento, as coisas que ele faz, a libertação do povo, tudo isso da maneira que acontece, ele não precisa do homem, mas ele deseja que o homem participe. Ele deseja que o homem esteja ali querendo participar daquilo. Então, ele faz com Davi, agora na construção do templo, do mesmo jeito que ele faz com Moisés na construção do tabernáculo. E lembrando o seguinte, o autor aqui, ele não quer esconder, ele não tem intenção de te enganar ou de omitir os problemas de Davi, os pecados de Davi. Até porque todos já sabiam dos problemas de Davi. E a gente hoje consegue ler. Se a gente voltar a 3, 4 livros, a gente vai ler os problemas que Davi teve com a sua família, com seus filhos, com o adultério. Então a intenção aqui não é esconder nada disso. Até porque você pode ler, mas é ter uma visão diferente da história. O que está acontecendo aqui é que o autor está criando um rei ideal em Davi. E para lembrar o povo sobre a promessa de aliança que Deus fez com Davi, que da linhagem dele viria o rei messiânico, o Salvador. Então, é isso que está sendo criado em Crônicas. Vamos ler e entender melhor isso lá nos livros de Jeremias e Ezequiel. Mas calma, não adianta eu falar aqui agora, você precisa ler esse livro. E assim que a gente chegar nos panoramas de Jeremias e Ezequiel, a gente vai falar mais sobre isso, do que acontece lá, sempre interligando cada panorama e cada livro, para a sua compreensão no todo ficar melhor. Ok? Então, tente assistir todos os panoramas, desde o começo, desde Gênesis até aqui, e depois você continua com a gente, para você ter uma compreensão melhor do livro como um todo, de todo o Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. E voltando para o segundo livro das Crônicas, a gente vai ver as histórias dos reis de Jerusalém. Pode parecer igual, mas não é.
se na primeira parte, no primeiro livro, a gente vê algo muito parecido que a gente vê em Samuel, contando ali a vida de Davi, o segundo livro das Crônicas pode parecer muito com os livros dos reis, mas não é a mesma coisa. Aqui vai ter uma divisão. Se vocês assistirem aos outros panoramas, você vai ver que o povo de Deus foi dividido, tá? No Reino do Sul e no Reino do Norte. E aqui vai se dar o foco, no segundo livro de Crônicas, vai dar foco para a linhagem de Davi. Não vai falar tanto da linhagem dos reis de Israel. Vai focar no de Judá. E assim como foi com Davi no primeiro livro das Crônicas, a gente aqui no segundo vai ver histórias a mais desses reis. E aí a gente vai ver mais histórias e mais detalhes sobre esses reis que obedeceram a Deus e serviram a Deus e como Deus os livrou muitas vezes de desastres e coisas que poderiam acontecer ruins, e dos reis também que desobedeceram e levaram ao exílio. Então, lá a gente tem as histórias, aqui não se repete, aqui completa. Lá, os reis bons têm as histórias e a gente consegue aqui ver mais detalhes, do mesmo jeito que os reis que foram ruins lá, a gente consegue ver mais detalhes do que eles fizeram de errado e chega ao ponto do exílio. Mas é o que é interessante, como é que esse livro de Crônicas fecha. Sim, ele fecha com o rei Ciro. E como é que Deus ele usa da maneira que ele quer e como ele quer. Isso é extraordinário. No final desse livro a gente vai ver no reinado desse rei, o povo estava no exílio e como ele liberta o povo e deixa o povo voltar para a sua terra. O povo que servia ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, é liberto para voltar à sua terra. E como Deus usa isso, e como Deus faz isso com esse rei que não era um rei do povo de Deus. Mas isso tudo está em Jeremias. Então não fique aflito. É como eu falei, os livros das crônicas, eles teriam que estar na ordem cronológica no final, para a gente poder entender tudo. Então a gente veria toda a história. E depois de ver toda a história, a gente faria um resumo nos livros das crônicas. Mas na nossa Bíblia, eles decidiram botar antes. Então parece essa repetição. Mas quando a gente lê Jeremias, você vai conhecer esse rei Ciro. E como é que ele foi usado por Deus, mesmo não sendo do povo de Deus. Que extraordinário, que maravilhoso. É aí que a gente consegue ver que o poder de Deus e a soberania dele não está em quem só o adora, mas em tudo. E como ele é dono de tudo, como ele domina sobre tudo, como ele tem poder sobre tudo e sobre todos, e como ele faz segundo a sua vontade. Então, já fico animado para chegar no livro de Jeremias. Falta um pouquinho ainda, né, gente? Tem alguns livros na frente, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar lá, tudo vai ficar mais claro, tudo vai entendendo melhor e as coisas vão encaixando melhor. E aí você vai vendo a magnitude desse Deus que a gente serve. E mesmo que o povo saia do exílio, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: todo o Antigo Testamento é sempre pensado no Messias. Ele é sempre uma profecia, ele é sempre um anúncio, um apontamento para o Messias. Somente o Messias pode libertar o seu povo. E ele sim voltará e libertará o seu povo. E só assim eles sairão de vez do exílio e voltarão para a Terra Prometida. Espero ter ajudado vocês a compreenderem melhor o livro das Crônicas, a conhecer mais sobre esses livros. Agora, na leitura, talvez fique mais compreensível de você ler e não achar que é uma repetição, mas é como se você estivesse completando os outros livros. Então, isso te ajuda também com a intenção desse livro, o que ele quer passar. Então, espero ter te ajudado. Espero que você assista também os outros panoramas que a gente tem e que você cresça cada dia mais
na palavra de Deus e no conhecimento dele. Amém? Então, mais uma vez, convido vocês a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, e isso ajuda muito e nos incentiva bastante a continuar fazendo esses vídeos aqui. Então, continue estudando. Até a próxima. Vamos ler?